É isso aí, pessoal do Face. Chamar aí todo mundo de novo. Por favor, vai me dando um retorno aí. Eu sei que não estava dando para ouvir. Eu alterei, tive que encerrar a live. Voltei aqui agora com a mudando as configurações. Por favor, aí me dá um retorno em relação ao som, se tá legal. Ok? Obrigado. Bom, voltando aí pro pessoal do Hangout. Então vamos lá. Então, primeiro, irmãos, quando nós falamos aí do. Quando fala aí da criança, não está falando de uma criança, ok? Não está falando de um humano. Perfeito? São termos, na realidade, alegóricos. Está falando da diferenciação de Barbelo. Então, veja, o cognoscível é aquele que é insondável, aquele que não se tem explicação, que é imensurável, perfeito? Ele se diferencia. Quando ele se diferencia, que é Barbelo, no caso de algo, ele possui 5 naturezas, desenvolve 5 naturezas. Essas 5 naturezas nós chamamos, para facilitar a nossa explicação, de os 5 elementos. Mas veja, até o momento não existe leis para combinar esses elementos e desenvolver, quer seja essência ou quer seja universo. Veja, quando nós estamos fazendo essa alusão de 5 elementos, nós não estamos falando desse elemento denso, estamos falando daquilo que é mais sutil. Então, se você quiser imaginar, por exemplo, terra ou algo sólido, imagina que existe algo sólido, super, hiper, mega sutil. Um exemplo. Apenas para facilitar aqui a nossa compreensão. Se eu ficar aqui, ó, natureza, natureza, vocês não vão compreender. Vai ficar mais difícil de entender. Então, vejam. Então, o cognoscível se diferencia. Essa sua diferenciação possui 5 naturezas, ou seja, desenvolve 5 elementos. Passa a ser o útero de tudo, porque tudo vai ser constituído a partir desses 5 elementos. É como se fosse o útero realmente. É isso? Só que ainda não existe leis para combinar esses 5 elementos. E aí, então, existe mais uma diferenciação, né, do próprio Barbelo, do próprio Alma. Essa diferenciação no texto aqui alegorizado como criança, trata-se de quem? Do unigênito. Perfeito? E aí, ó, fazendo aqui mais uma. Tentar usar um outro gráfico aqui, ó. Ok, vamos aqui tentar usar esse gráfico, né? O gráfico que a gente já tem aqui. Então veja, ó. Essa parte cinza aqui, estão me acompanhando, ok? Essa parte cinza aqui seria o incognoscível, o invisível. Perfeito? Ele se diferencia, né? E essa sua diferenciação possui os 5 elementos, né? Só para você aludir, vai, éter, ar, terra, água, fogo, isso é só uma alusão. Na realidade, são naturezas. Só que não tem como combinar, né, esses 5 elementos, essa natureza, para que seja mostrada a forma, quer seja de essência ou quer seja de matéria. Então, o que acontece? Ele se diferencia dentro dele mesmo. É esse círculo aqui, ó, tá vendo? Onde estão esses pilares aqui, ok? Essa aqui, esse círculo aqui no meio, trata-se de quem? Do unigênito, que no texto nós lemos lá como criança. E de agora em diante nós vamos ver que para que esse unigênito conseguisse modelar os 5 elementos e então criar um universo, primeiro ele desenvolve dentro de si mesmo 7 espíritos, 7 qualidades, como está na Bíblia, né, os 7 ruhins, ou usando o termo dos cristãos aí, os 7 espíritos de Deus. Nós vamos ver que esse padrão de 7, ele se repete, não só no unigênito, mas nós vamos ver também no Rei de Alma Salvador, como nós vamos falar, e dentro do próprio universo aqui. Nós vamos ter um estudo expressivo aí falando só disso. Vamos entrar ali nos átomos.
e é assunto para um outro momento. Mas veja, na realidade o que acontece? Ele desenvolve primeiro esses 7 ruins, esses 7 espíritos, né? Nós temos algumas referências dele para a gente ler em um outro momento. E dentro desses 7, o que é importante a gente saber agora, dentro desses 7, 4 são os responsáveis pelaquilo que é matéria, pelaquilo que é forma, enquanto que os outros 3 são responsáveis por modelar aquilo que é essência. Então, quando você fala de alma, quando você fala de tudo que é sutil, esses 3 são responsáveis. Quando você fala de íons, universos, tudo aquilo que tem forma, está dentro dos outros 4. Nós vamos ler lá no texto, para não ficar nas minhas palavras, ok? E aí vamos lá. E aí nós vamos ver que dentro desses 4, né, em outras palavras, o universo, né, sutil, ou seja, o céu, em outras palavras, simplificando aí, o reino mais elevado lá dos céus, que é chamado nos evangelhos secretos de Pleroma, ele é dividido em 12 regiões, sendo que essas 12 regiões são 4 triades, perfeito? Então, se você pegar aí, ó, 4 vezes 3, você vai chegar no número 12, perfeito? Então, o universo, eu sei que está abstrato ainda, mas nós vamos esclarecer. Então, o universo lá no céu, lá no pleroma, aquilo que é mais sutil, ele é dividido em 12. E cada uma dessas etapas possui um regente, foi colocado ali uma autoridade para reger. E é o que nós vamos ler no texto. Então, segura aí, vamos ler o texto e a gente abre perguntas. Tá, vamos lá. E a mente desejava criar algo por meio da palavra do Espírito invisível. Sua vontade se tornou realidade e apareceu. E com a mente a luz, glorificando a palavra, seguida da vontade, para o ungido, o lurim autoconcebido. Criou tudo pela palavra. A vida eterna, a vontade, a mente e a presciência se uniram. E uniram e glorificaram o Espírito invisível, e Barbela, por causa dela havia surgido. E o Espírito Santo trouxe a perfeição ao Filho Divino, o autoconcebido, o existente por si mesmo, de si mesmo, em Barbela, para que a criança se colocasse diante do grande Virgem Espírito invisível, como um lurim autoconcebido, como um ungido, que honrou o Espírito com aclamação. A criança surgiu através da premeditação, e o Espírito Virgem invisível colocou o lurim verdadeiro, e autoconcebido sobre tudo. Então, o que o texto está falando aqui, resumindo, nesse trecho? Ele está dizendo que essa diferenciação foi colocada para criar tudo e para governar tudo. Então, tudo que surgisse depois dessa diferenciação deveria ser governado por ele. Perfeito? E fez com que toda autoridade e realidade dentro dela estivesse sujeita a ele, para que a criança pudesse entender tudo. Aquele chamado por um nome maior que todos os nomes. Por isso o nome será dito àqueles que são dignos. Legal. Aí agora a coisa começa a ficar legal. Agora, a partir da luz que é ungido, ou seja, do unigênito, essa última diferenciação, e da incorruptibilidade, ou seja, de das naturezas, de um dos elementos de Barbelo, pela graça do Espírito, os 4 luminares que derivam do em autoconcebido olhavam para permanecer diante dele. Os 3 seres são, veja, então, resumindo aqui esse pedacinho, o que está dizendo? Que essa diferenciação que o unigênito, não é isso? Antes de criar tudo, primeiro ele criou 3 seres. Aí vai falar, e esses seres são vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são, agora os outros 4. 4 com 3, quanto que dá? 7.
compreensão, graça, percepção e consideração. Vou voltar lá no gráfico só para a gente aludir, tá? Então, ó, esse aqui é o unigênito, né? Os 12 estão lá dentro, os governos que nós vamos falar a seguir. E veja, tá vendo aqui 7 pilares, ó? Compreensão, percepção, graça, vida, pensamento, vontade, consideração. Então, o que o texto está falando é o quê? Que antes de que o universo, né, superior, superior fosse formado, primeiro foi formado esses 7. E posteriormente nós vamos ver o porquê que primeiro foi formado esses 7, por que existe esse padrão. Ok? Então vamos lá. Aí ele começa, ó. A graça reside o reino eterno do lumiar Armozel, que é o primeiro anjo. Existem 3 outros reinos com esse reino: graça, verdade e forma. Perfeito? Então, ó, o que ele está dizendo aqui é que dos 4 luminares lá, dentro dos 7, 4 deles, um dos que molda a forma, tem 3 regiões com ele: graça, verdade e forma. Então, um dos 7 espíritos, né, dentre os quais aqui vai citar 4, que são os que moldam a forma, um é o que ele chama de luminar armozel. E dentro do domínio desse luminar armozel, existem 3 regiões e 3 regentes, ó: graça, verdade e forma, certo? Posteriormente, nós vamos estudar que cada região possui um regente. Embora o nome aqui esteja graça, verdade e forma, em outros textos vai dar os nomes desse regente. Ok? O segundo luminar é Oriael, que foi nomeado o segundo reino eterno, existente com outros 3 domínios. Então, o que ele está falando aqui? Lembra que nós falamos do 7? E falamos que 4 dominam a forma? Nós já falamos de um. Agora nós estamos falando do outro. O segundo seria Oriel, a próxima triade: reflexão tardia, percepção e memória. O terceiro é o lumiar Devatai, que foi nomeado sob o terceiro reino eterno. Aqui em outra tradução vai estar Arius, o terceiro Arius. E existem outros 3 no domínio: compreensão, amor e ideia. O quarto reino eterno foi estabelecido para 4 luminares: Elelet. Existem outros 3 domínios, então 4. Chegamos aí no quarto, certo? Falamos que são 4 que modelam a forma: perfeição, paz e Sofia. Lembrando que nós estamos falando de regiões e dentro dessa região existem regentes. E aí nós vamos estudar legal esse regente aqui, Sofia, que é onde tudo vai acontecer. Então vamos lá. Estes são os 4 luminares que estão diante do rim autoconcebido, ou seja, do isênico. Estes são os 12 reinos eternos que estão diante do Filho dos grandes autoconcebidos, os unidos pela vontade e graça do Espírito invisível. Os 12 reinos pertencem ao Filho autoconcebido, ou seja, do unigênito. E tudo foi estabelecido pela vontade do Espírito Santo, do Roshua, através do autoconcebido, do unigênito. Então, veja, está dizendo que dentro daqueles 4 lá, ó, dentro do 7 aqui, 4 deles representa quem quer forma. Então, vamos aqui ao outro gráfico. Ó. Então, em outras palavras, o universo lá em cima, né, no pleroma, lá nos céus, ele é dividido em 4 triados, ó, tá vendo? Ó? O roxo, o azul, o cinza e o branco. Ele dá o nome aqui, ó: Elélic, Devatai, Oriel e Armozel. E aí, cada um desses 4 tem 3 regiões. Então, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, existem 12 regentes, assim como 12 regiões. É o que o texto está dizendo. Perfeito? É assim que funciona lá. Lembrando que aqui nós estamos vindo lá no princípio. Ainda não existe esse universo, ok? Não existe esse universo, não existe humano. Nós estamos começando lá de cima, daquilo que é mais alto.
Então até aí, irmãos, deu para a gente entender como é que foi feito, né? Qual foi a maneira pela qual o céu, o pleroma, né? Quando eu falo céu, fica até aquém, mas é porque é a nomenclatura que o pessoal aí provavelmente vai entender, que está começando agora. Mas o pleroma em si, quando eu falo pleroma, do universo superior, do céu superior, se você quiser entender, ele foi formado dessa maneira. Com isso, o unigênito, sei lá, o de João primeiro, criou tudo dentro de si mesmo. Mas qual foi a matéria-prima que ele criou, que ele modelou a si mesmo? Foi Barbelo e algo, perfeito? Então, através dele, algo, através dos 5 elementos, que o unigênito foi capaz de modelar tudo, perfeito? Lembrando que ainda não estamos falando daqui, do caos, certo? E agora a coisa começa a pegar, começa a ficar legal, ó. Veja, lembra que nós falamos que dentro daqueles 4, né? Cada um daqueles 4 possui 3 regiões, e cada região existe um regente, é isso? Oi? Continua sem ouvir? Poxa. Não é dele. Então, eu não sei o que fazer aqui. Só um minuto, irmãos. Não tem o que mexer aqui. Bom, uma hora a gente aprende, uma hora a gente perfeição. O pessoal aí no Face ainda tá falando que tá baixo. Mas uma hora a gente melhora aí, tá bom, irmão? Desculpa aí qualquer coisa. Ó, o microfone aqui. Se eu deixar aqui dar interferência, não? Então vou falar em 2 microfones. Vamos ver se agora vai. Então tá, ok, vamos lá. Bom, então veja, nós falamos o quê? Que dentro desses 4 existia 12 regiões. E dentro dessas 12 regiões também foram estabelecidos 12 regentes, ou seja, 12 seres celestiais que governam, que é responsável pelaquela região. Automaticamente, em outro texto, quando nós formos estudarmos sobre o céu, sobre o pleroma, nós vamos ver que existem inumeráveis seres e civilizações lá em cima. Não é o momento agora, mas veja, um desses 12 regentes, que seria subordinado, seria um dos subordinados, perfeito? No caso, Sofia, que seria uma das regiões de Elelith, de acordo com o texto, nós já vamos ver, ela teve um conflito interno, perfeito? Então ela viu o unigênito criando um universo, seres, e ela teve vontade de se assemelhar, de fazer igual, de também dar vida, de também dar origem. No entanto, isso não foi mútuo, tendo uma vez citado que todos esses seres eles são andrógenos. O que é andrógeno? Ele possui os 2 atributos dentro de si mesmo, certo? Seja masculino ou feminino. O veículo que ele possui permite com que ele tenha os 2 atributos, os 2 polos. Perfeito? E aí o que acontece? Sofia, ela teve um conflito interno. E nós vamos ver no texto que esse conflito ela é tão poderosa, né, pelo fato dela ser uma expressão do próprio Arush, ela é tão poderosa que esse simples conflito, essa simples vontade, gerou matéria, ok? E essa matéria nós vamos ver posteriormente, de dentro dessa matéria nasceu um regente, por nome Yaldabaoth, lá na frente chamado de Samael. E agora o estudo começa a ficar legal. Vamos ler o texto, aí eu vou parando devagar aqui. Estão me entendendo? Tá entendendo aí, Sônia, até o momento? Tá legal? Tá dando para captar? Então, maravilha. Vamos lá. Então, vamos ler o texto aqui, no Apócrifo de João. A Sofia da Epinóia, sendo um Aion, concebeu um pensamento dela mesma, pela concepção do Espírito Invisível e pela previsão. Ela queria produzir reinos, ou seja, Aions, por conta própria, sem o consentimento do Espírito. Isso não havia provado.
sem o cônjuge dela, sem a apreciação dele. Ou seja, ela teve um conflito. Um lado dela queria e o outro lado não queria. Perfeito? Um conflito interno. Embora a pessoa da sua masculinidade não tinha aprovado, ela tinha obtido e ela não tivesse autorização, ela havia pensado sem o consentimento do espírito. Mesmo assim, ela prosseguiu. E devido ao poder invencível que existe nela, o pensamento dela não permaneceu inativo. Veja, o pensamento não permaneceu inativo, ou seja, ela não tomou partido, ela teve um desejo, perfeito? Esse desejo, por sua vez, foi um conflito. E ela é tão poderosa, estando na condição de um dos 12 regentes lá do Pleroma, que esse desejo acabou tomando forma. É algo que é imperfeito e diferente de sua aparência, saiu dela, porque ela havia criado aquilo sem o seu cônjuge. E era diferente da aparência da mãe, pois tinha uma outra forma. E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão, e os olhos dele eram como chamas com um clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos imortais o vissem, porque ela havia criado em ignorância. Ela o rodeou com uma nuvem luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem, para que ninguém visse, exceto o Espírito Sagrado. Quando ela fala Espírito Sagrado, ela está se retratando a Barbelo, tendo em vista que ele é o próprio 5 elementos. Então, Weber, onde que Sofia, né, acabou sem querer criando essa matéria? Não tem jeito, dentro do próprio Barbelo, certo? Até porque ele é os 5 elementos, então sem ele é impossível qualquer coisa tomar forma. Que é chamada Mãe dos Vivos. E ela o nomeou Ialdabaoth. Este é o primeiro arconte que tomou um grande poder da mãe dele. Ele se separou dela e se dirigiu para longe do lugar que ele tinha nascido. Ele ficou forte e criou para si outros Ions, como uma chama de fogo luminoso, que ainda existe hoje. Ele se juntou com a arrogância que existe nele e gerou autoridades para si. Legal. Então vamos lá. Vamos resumir aqui o que o texto está dizendo. Bom, um dos 12 regentes, lá do Pleroma, ou seja, lá do céu, uma das autoridades, né, teve um conflito interno, perfeito? E por conta desse conflito, ela gerou matéria. E de dentro dessa matéria, como nós lemos, saiu um regente, ou seja, saiu um arconte, um governante, né? Esse governante, por sua vez, ele era ignorante, era diferente, era imperfeito em relação àquele regente que havia a produzido. E ele foi gerado dentro do próprio caos, perfeito? Então, em relação ao caos, o caos é ilimitado em relação a ele, perfeito? Uma vez que ele foi gerado dentro do próprio caos. Lembrando que quando eu falo da palavra caos, eu não estou falando no sentido da palavra desordem. Caos, eu estou dizendo a matéria primerva, os 5 elementos na sua forma densificada, sem tomar forma. Perfeito? Tá dando para entender até aí? Então vamos lá. E aí o que está dizendo? Que esse arconte, por sua vez, ele apareceu no caos. Então você imagina o universo. Só para você entender o que é o caos. Vamos imaginar o universo. Aí agora a gente tira os planetas. Agora a gente tira as estrelas. A gente tira as galáxias. Imagina somente a escuridão. Para aqueles aí que gostam de pesquisar um pouquinho mais, imagina apenas a matéria escura. Imagina aí apenas a energia escura, a matéria escura e a energia escura dentro do universo. Não se vê nada, ok? Só existe a matéria aquosa, que os cientistas chamam aí de matéria escura, ok? E aí, então, Yaldabaoth nasce como sendo uma consciência dentro desse meio. Não existia estrelas, não existia nada, apenas Maim, ou caos, se você for para o grego,
certo? E aí, de acordo com o texto, ele olha e se afasta do lugar aonde ele foi gerado e se adentra dentro do caos. E aí o texto começa a ficar legal, a ficar interessante. Aí nós temos aqui alguma alegoria para mostrar, para facilitar a explicação. Vou fazer uma pausa aqui, parece que temos uma dúvida. De acordo com os evangelhos, a pergunta da irmã Érica é a seguinte: se Sofia estava dentro do pleroma, né, pertencia aos reinos eternos, pertencia ali ao unigênito, ela teve um conflito interno e foi gerada por Sofia. Como ele apareceu dentro do caos? Bom, irmã Érica, de acordo com o texto, nós vamos ler daqui a pouco de novo, nós vamos ver que ela não gerou o próprio Alitabote, ela gerou matéria, perfeito? E essa matéria foi inserida dentro do caos. E uma vez que a matéria foi inserida dentro do caos, Yaldabaoth se desenvolveu dentro dessa matéria e surgiu dentro dessa matéria. É como se Sofia fosse um útero e ela expelisse esse útero dentro do caos. E aí lá no caos mesmo ele nasceu. Tanto que é que no texto vai falar que ele era semelhante a um feto abortado, entende? Porque na realidade ele foi gerado no caos e não dentro de Pisce Sofia. E nós vamos ler o texto que imagino que vai deixar mais claro. Pode. A pergunta. Uhum. A palavra gadeode vem do grego koiné, que significa oitavo. Porém, o caos, na realidade, vem do sétimo, que é chamado no hebraico de sabá, que no nosso português é sábado, significa sete. Então, ela na realidade, expeliu, emanou para fora dela e Alitabote e o caos para uma outra dimensão que conhecemos como sétima. Então, na verdade, sai da oitava e vai para a sétima. Entendeu? Não. E, porém, na verdade, ele sai deficiente por falta do próprio conflito dela, né? Maravilha, então. O pai tá dando a explicação aqui. Não sei se foi possível ouvir aí, mas eu vou repetir. Então, veja. O Aion, né, o reino, a dimensão na qual reside Sofia, seria o que nós chamamos de Ogdoad, perfeito? Ou Ogdoad, que seria a oitava. E quando ela expele na realidade matéria, ela expele no caos. E o caos, de acordo com o texto, nós vamos ver, ele está na sétima dimensão. Então, a existência está até a sétima dimensão. No entanto, o reino eterno, né, o pleroma, ele existe do oitavo para cima. Nós vamos ver que existe um véu, uma separação, que o caos é uma coisa e o pleroma trata-se de outra coisa. É um reino independente. Ok? Beleza? Pergunta? Então vamos lá. Perguntas aí? Carlos, Marisa, Sônia, Tia Tita. Pode, à vontade. Até então, não havia caos, não havia corpo, era como se fosse uma matéria, era isso? Não havia corpo, né? A gente está falando dos sete pilares, e Sofia, por um motivo que parece que havia um ciúme, alguma coisa, ela desenvolveu algo que se transformou numa matéria, mas essa matéria, ela veio, Barbelos, aqui, no sentido de Barbelos lá, ela conseguiu esconder essa matéria, para mim não foi claro,
Ok, vamos lá. Veja, tudo reside dentro de Barbelo, uma vez que ele é os 5 elementos, ok? E o universo, que nós chamamos de pleroma, que seria como se fosse o céu, ok? A parte mais sutil, reside no unigênito, ok? Unigênito está dentro de Barbelo, ok? O caos, ele está fora do unigênito, ele está na 7ª dimensão. Ele está dentro de Barbelo, mas está fora do unigênito, está fora ali do pleroma. Entendeu? Então, o que acontece? Quando, na realidade, Sofia ela expele esse conflito, expele no próprio Barbelo, até porque não existe nenhum outro lugar que ela possa estar fora, né? Ela espere para, não espere dentro do unigênito, espere dentro de Barbelo, entende? Isso, então ela está, isso que foi expelido, que nós chamamos de caos, não está no pleroma, está fora, está em uma outra região, entendeu? E é óbvio, é impossível esconder de Barbelo, tendo em vista que os elementos na qual foi usado foi dentro dele mesmo, entende? Então, ela expele a matéria e dentro dessa matéria nasce um regente. Desliga o microfone aí, Ok, problemas técnicos aqui. Bom, ok, vamos lá. Você tem que desligar o microfone. Ok. Bom, então, deu para entender aí, irmã? Deu para ter uma noção? Ok? Nós vamos ler o texto aqui, vai ficar mais claro ainda, né? O que nós estamos falando. Então, vamos fazer uma alusão. Imagina que o cidadão acorda, né? Tem o seu princípio. E ele vê como essa tela aqui, ó, tudo preto, certo? Ele vê um terreno assim vasto. Imagina aquela mata fechada, com todas as matérias-primas que você imaginar, né? E é uma região assim ilimitada. Você a pé não conseguiria sondar toda aquela região, certo? Assim nasce Yali Tabot, ó. Vou ler aqui alguns textos que a gente separou. O terreno vazio, ilimitado, com todas as matérias-primas. O grande anjo, esse aqui é um trecho da hipótese dos arcontes, tá? É mais um trecho lá dos Evangelhos Secretos. O livro é a hipótese dos arcontes. Depois eu posto lá na descrição. E o grande anjo Elelit, compreensão, falou para mim. Dentro dos domínios ilimitados, ou seja, o caos, habita a incorruptibilidade. Sofia, que é chamada Pish, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela. E o produto dela foi a abóbada celeste. Ela é um véu que existe entre os grandes áions superiores e os domínios inferiores. Então, uma nuvem surgiu abaixo do véu. E essa nuvem gerou matéria. E a matéria foi expelida e dispersada, certo? E o que havia criado foi parido pela nuvem, como um feto abortado, e aquilo assumiu uma forma plástica, modelada, através da matéria, e se tornou uma besta arrogante, parecendo um leão. E era andrógeno, como já havia dito, e ignorante, porque foi da matéria que ele derivou. Então veja, aqui no texto está falando que existe um véu, ou seja, uma separação entre esse domínio inferior e o superior, tendo em vista que aqui nós chamamos de caos. E o que ela inseriu, né, dentro desse, o que está abaixo desse véu, foi a matéria. E da matéria foi que ele surgiu. Então ela expeliu matéria e ele surgiu da matéria. E aquilo assumiu uma forma plástica, modelada através da matéria, e se tornou uma besta arrogante, parecendo um leão. E era andrógeno, como eu já havia dito, e ignorante, porque foi da matéria que ele derivou. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma vasta quantidade de água sem limite. Oi. Pelo que está lendo aí, fica claro que Sofia, por ela estar no área que diz respeito à matéria, né, porque assim, ela está na parte do pleroma que diz respeito à forma. Exato, perfeito. Então, quando
ela deseja, ela cria, no caso, ela deseja, né? Espere dela uma matéria. E Artabote, ele utilizou essa matéria, como ele estava dentro de Babel, que é o útero, ele utilizou essa matéria e se autoformou. Ela seria como se fosse uma boca, um alvo que saiu. Exato. Né? Como se fosse um óvulo que era para ser abortado. Só que, como tinha matéria fértil naquele espaço que era Babel, ele se automodelou. Perfeito. Exato, isso mesmo. Ok, ficou bem claro. Beleza. E quando ele abriu os olhos, ele viu uma vasta quantidade de água sem limite. Ele se tornou arrogante, dizendo: Eu sou o Lurim e não há outro além de mim. Quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade. E viu uma voz partiu do alto, do reino do poder absoluto, dizendo: Você está enganado, Samael, que quer dizer Deus cego, ou Lurim cego. Então veja, aqui o texto está dizendo, respondendo aí a pergunta da irmã Sônia, que na realidade existe uma divisão entre aquilo que é pleroma e aquilo que era caos. E de fato, Pistis Sofia, ela inseriu, né, matéria, e dessa matéria ele se autoformou, como a tia esclareceu aí, ok? Aí agora veja, esse indivíduo, quando ele acordou, ele viu uma região vasta, com todos os elementos, né, na alegoria que nós fizemos aí do terreno, né, ele a pé não conseguiria desenvolver, não conseguiria sondar toda aquela região. Então, o que ele fez? Até onde a sua consciência conseguia abranger dentro daquelas águas, ele delimitou um espaço. Então, dentro daquele caos, aquela matéria aquosa sem limite em relação a ele delimitou uma região na qual ele conseguia sondar, ok? Então, vamos lá, ó. E referência aqui a Hipóteses da Conte. Este regente, sendo andrógeno, criou para si um vasto reino, um tamanho inimaginável, esse inimaginável em relação a nós. E ele contemplou, criando filhos de si próprio, e criou para ele mesmo 7 filhos andrógenos, assim como o pai deles. E ele disse a prole: Eu que sou Deus da totalidade, eu que sou o Lurim da totalidade. Então veja, vamos aqui fazer uma analogia para deixar claro. Então veja, quando Yaldabaoth surgiu no caos, né, o caos era ilimitado. Então ele reservou ali uma região na qual ele conseguia se expressar. Só que para ele desenvolver, para ele moldar, né, os 5 elementos, é necessário o quê? Ter os 7 espíritos de Lurim, ou como está lá no texto, os 7 espíritos de Deus, para facilitar a compreensão aí de quem está começando. E ele não tinha isso, né? Então, o que ele fez? Ele gerou para si autoridades, ele gerou, então, 12 regentes, 12 arcontes, 12 filhos. É o que nós vamos ler agora a seguir. E dentro desses 12 que ele gerou, ele, na realidade, denominou que 7 cumprisse o papel dos 7 Ruha ou Lurins, né, dos 7 espíritos, enquanto que os 5 passou a dominar sobre a consequência. Então, resumindo aí, desses 12 que ele criou, que nós vamos ler agora, 7 são aqueles que criam as leis pela qual a matéria deve ser modelada, ok? E 5 são aqueles que regem sobre as consequências para que, quando essa matéria saia de dentro da regra do 7, volte ao seu estado natural. Né? Vai ter um estudo que nós vamos falar só sobre isso, quando nós for explicar sobre os 7 espíritos. E nós vamos ver, por exemplo, o átomo, né? Nós sabemos que o átomo tem 7 camadas na sua eletrosfera, e que para um átomo estar equilibrado, né, em equilíbrio, ele tem que estar com essa condição satisfeita, né? E senão, dentro do universo, ele está em desequilíbrio. É o que ocorre, por exemplo, com o ferro, né? Quando a gente extrai o ferro, ele fica fora de equilíbrio. A gente tira uma camada aí de elétron, né? Em outro estudo a gente vai abordar isso.
E para voltar ao seu estado natural, a consequência é o quê? Ele sofre corrosão para voltar no seu estado natural. Então, nós vamos ver que esse padrão tem que ser seguido, né? E como ele não tinha, ele não é igual ao unigênito, que tinha dentro de si mesmo esses 7 rins, esses 7 espíritos, o que ele faz? Ele, então, emana 12 regentes, 12 filhos. É como se esses 12 filhos fossem uma parte da sua própria consciência. É como se ele se dividisse em 12, ok? De tal maneira que agora cada parte dessa consciência, cada um desses regentes agora, vai ter um papel. E aí nós vamos ver que, a partir daí, ele consegue, então, criar o universo do caos, que é o universo onde nós existimos. Agora nós vamos ler o texto e depois nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Ok? Tá acompanhando aí, Sônia? Beleza. Então, ó. Vou voltar lá pro texto. E aí, então, ele cria 12 regentes para si. Aí começa. O nome do primeiro é Atote, a quem as gerações chamam de o ceifeiro. O segundo é Armas, que é o olho da inveja. O terceiro é Caliombre. O quarto é Iabel. O quinto é Adonaios, a quem é chamado de Sabaote. Veja, esse aqui nós vamos estudar a fundo, porque existe aqui uma relação com o Lurim ali do Velho Testamento. Já já nós vamos explicar. O sexto é Caim. O sexto é Caim, aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol. É o sétimo. Aqui está Abel, mas em algumas traduções vai dar Iabel. Então não tem nada a ver com aquele Caim e Abel, tá? O oitavo é Abriciense. O nono é Iobel. O décimo é Armofiel. O 11º é Melcer Adonem. E o 12º é Belias, ou Beliel. Ele quem está acima da profundeza de Hades. Ele colocou 7 reis, cada um correspondente aos firmamentos do céu, sobre os 7 céus, e 5 sobre as profundezas do abismo, para que reine. Então veja, 7 criam as leis pela qual se modela a matéria, e 5 regem o abismo, ou seja, a consequência, quando a matéria sai do estado que o 7 criou. Perfeito? Nós sabemos que no universo o que predomina aqui, a lei absoluta é a lei da ação e reação, ok? Para toda ação existe uma reação. Ou se você for bíblico, preferir a bíblica, existe aqui a lei da semeadura. Tudo que se planta se colhe, ok? Maravilha. E ele compartilhou seu fogo com eles, mas ele não emitiu do poder da luz que havia tomado sua mãe, porque ele é escuridão ignorante. E quando a luz havia se misturado com a escuridão, ele fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se misturado com a luz, escureceu a luz. E não ficou claro nem escuro, passou a ser a penumbra. Agora, o arconte, que é a penumbra, tem 3 nomes. O primeiro, Yalitabote. O segundo é Saclas. Então, ó, só para você, para ficar claro, a palavra Yalitabote significa criança, passe para cá, ou recém-nascido, ok? Enquanto que Saclas significa tolo. E o terceiro, que é Samael, significa Deus cego, ok? Ele é ímpio em sua arrogância, porque ele diz, eu sou o Lurim e não há outro além de mim. Pois ele é ignorante da força dele e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos, e os poderes criados são 6 anjos para cada um, até se tornarem 360 anjos. Ok, bom, vamos lá. Veja. Vamos voltar aqui para o gráfico. Então veja, ó. Aquele arconte lá que delimitou o universo, para criar o universo, ele se dividiu em 12, ok? 12 consciências, 12 regentes, 12 arcontes, dentre os quais nós já citamos aí o nome,
ok? E aí o que acontece? De acordo com o texto que nós lemos, diz que cada um desses 12 criou para si 6 regentes. E esses 6 regentes, por sua vez, também são 6 regiões. Ok? Então veja, se o universo, né? O universo, na realidade, nós estamos falando que o universo é o próprio ali Yaldabaoth, ó. Vamos aqui nesse gráfico, ó. Veja, Yaldabaoth é esse universo, está representado aqui por essa bola, ok? Ele se divide aqui, ó, em 12 regiões, ok? E cada uma dessas 12 regiões cria para si 6 expressões. Portanto, existem 6 expressões do universo. Veja aqui, ó. Consegue enxergar aqui que tem uma bola dentro da outra? Então, se a gente pegasse o universo desde a sexta dimensão, que é a mais sutil, né, até a última, e cortasse, a gente ia ver como fosse uma cebola. 6 camadas. Ficou claro aí? Deu para entender? Isso. Enquanto que o preto aqui é onde existe o caos, é a sétima dimensão, perfeito? Lembrando que Yaldabaoth até aí, ele residia, né, o seu real ser estava na sétima dimensão. No entanto, ele não tinha em si ferramentas e atributos para poder modelar, né, o caos ali na sétima dimensão. Então, o que ele fez? Ele criou 6 dimensões dentro de si mesmo. E para poder fazer isso, o que ele fez? Ele criou 12 regentes. Esses 12 regentes, por sua vez, criou 6 expressões. E assim foi montado o universo. Então, veja. Se falarmos que nós, né, estamos na terceira dimensão, porque a gente enxerga lá largura, comprimento e altura, né, muito embora o conceito de dimensão ou de plano vá muito além disso, podemos dizer que, se são 6 dimensões, então existem 3 dimensões acima e 2 abaixo, dentro desse próprio universo inferior. Tá dando para entender, irmão? Tá muito devagar, tá muito rápido? Como é que tá aí? Irmã Sônia, tô preocupado. Como é que tá aí? Eu tenho dois professores aqui também. É. Não entendendo. Beleza, maravilha. Qual? Deixa eu ver aqui qual que você tá falando. Eu não tô com ele aqui. Vou lá no computador do pai. Então veja. Ó que legal. Aí começa a aparecer uns números interessantes na Bíblia, né? Que em um outro estudo nós vamos pegar firme neles. Vamos estudar ele firme, né? Veja. Se cada um dos 12 arcontes, ou seja, as 12 regiões desse universo, os 12 regentes de Yaldabaoth, criou 6 regiões cada um e 6 regentes cada um, então quantas regiões e quantos regentes existem? Vamos fazer conta? Calculador, ó, como eu sou bom de cabeça. Então veja, se nós temos 12, cada um criou 6, 12 vezes 6 é igual a 72. Que interessante, hein? Em um outro momento nós vamos explicar sobre esses 72 aí, tá ok, irmãos? E também vamos explicar sobre os 360. O foco hoje é explicar que este universo, né, ele é um universo inferior e que todo ele, né, trata-se de um regente que os evangelhos secretos chamam de Samael. Então, até agora, os evangelhos secretos têm mostrado que todo esse universo, seja Sol, seja estrela, seja galáxia, ele num conjunto completo, trata-se do próprio Samael, do próprio Yaldabaoth, ok? É isso que os evangelhos secretos estão falando. Mas, Sônia, vamos lá. Para aqueles que estão um pouco mais familiarizados com a Bíblia, vamos ler o que a Bíblia diz a respeito disso. Tentaram ocultar até, viu, na Bíblia.
mas a gente consegue enxergar. Vamos lá. Vou voltar aqui para o texto. Peraí, aqui os nomes nós já citamos, né? Agora vamos para a Bíblia, né? São João, capítulo 12, versículo 31. Vocês conseguem acompanhar? Ler daí? Posso já ir lendo direto? Então, ok. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, veja. Agora é o juízo deste mundo. Quando eu falo juízo, eu estou falando de algo que foi julgado. Sim ou não? Agora será expulso o príncipe deste mundo. Legal. Vai guardando aí que a surpresa já chega. Vamos ler mais alguns e... vamos trazer isso aí, já. Não, agora João 17, 15, 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Isso aí é o Ruxa fazendo ali uma oração. E aí ele usa essa seguinte expressão. Não peço que os tire do mundo. Eles quem, né? Os seus seguidores. Mas que os livre do mal. Pois eles não são do mundo, como do mundo também não sou. Legal? Aí, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Ialro e que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,19. João 3,17. Porque Ialro enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 12:47. Se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8:23. Aí eu falo, pô, mas você gosta de João? Eu gosto, que eu posso fazer. Mas eu vou ler Coríntios para quem gosta de Paulo. Mas como somos julgados, somos repreendidos por algo, aqui está Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ok? Agora, irmãos, olha que legal. Por que eu grifei a palavra príncipe e a palavra mundo? Eu vou passar depois lá na descrição, vou postar lá no Face. Essa Bíblia aqui, ó, para quem gosta de estudar, é uma Bíblia muito boa, tá ok? bibliaportuguês.com. Ela tem números de Strong, ou seja, você consegue pegar ela e ver o que está escrito no grego, levar para o grego, para o interlinear. Você não fica preso à tradução portuguesa que nós temos. E aí nós vamos estudar tanto a palavra mundo quanto a palavra príncipe. Ok? Veja. Vou só fazer uma demonstração aqui para vocês. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, aquele primeiro versículo lá, João 12. Certo? João 12, 30 cadê? João 12, 31, isso mesmo. Então, ó, João 12, 31, ó. João capítulo 12, legal, versículo 31. Consegue enxergar aí, irmãos? Quer que tá um zoom? Dá para ler? Não, dá para ver. Agora é o julgamento deste mundo. Se eu parar na palavra mundo, olha o que aparece ali em grego. A palavra mundo, em grego, é a palavra cosmo. E agora será expulso o príncipe. Príncipe? Poxa, mas em grego não tá príncipe, tá arcon, arconte, que significa chefe ou governo. Então não está falando de um príncipe, filho de um rei, não. Está falando de um regente, de um governo, de um chefe. O próprio chefe deste mundo. Mas a palavra mundo está cosmo. Então está falando do próprio chefe desse cosmo. Legal? Legal. Agora vamos estudar o que significa cosmo, irmão. Olha que interessante, ó. Cosmo ou cosmos, do grego antigo, ó. Tá aqui, eu não sei nem ler isso aqui, mas deve ser cosmo. Vem
com seu real significado, a palavra ordem, organização, ok? É um termo que designa o universo em seu conjunto, toda a estrutura universal em sua totalidade, desde micro-organismo ao macrocosmo, desde o microcosmo ao macrocosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas deste universo ordenado, organizado, desde as estrelas até as partículas subatômicas. Então, o que está dizendo? Que todo lugar que nós lemos mundo ali acima está falando universo, ok? E para aí, curiosidade, né? Para vocês saibam, essa palavra no Novo Testamento ocorre 186 vezes. Estou falando igual o Bolsonaro agora. Aí tá aqui. Tá aqui a referência, ok? Segue o link, depois eu passo lá na descrição. Você pode pesquisar no Wikipedia, o trecho que eu estou lendo está neste link. Agora vamos para a palavra arconte. A palavra arconte significa governante, líder, chefe, ok? E ela ocorre 37 vezes no Novo Testamento. Está aqui a referência do próprio dicionário da Bíblia, não sou eu que estou falando, ok? Então, só para a gente ver como mascararam e como isso está na Bíblia, vamos ler agora com o real significado da palavra, todos aqueles versículos. Agora é o juízo deste universo. E agora será expulso o arconte deste universo. Então, irmãos, o que está falando aqui nesse versículo? Que este universo, as estrelas, os cometas, as galáxias, já está julgado, ok? E que o seu regente, o seu governo, o seu real ser, a força espiritual que está por trás desses corpos celestes, ok? Será expulso. É isso que o Rucho está falando. Vamos para o próximo. Não peço que os tire do universo. E o Rucho está falando, ó, não estou pedindo, pai, que você tire, né, esses seguidores aqui desse universo nesse momento, mas que livre eles do mal, porque eles não são deste universo, como eu deste universo também não sou. Então, peraí, e o Rucho está falando que ele não é desse universo, então de que universo que ele é? Lembra que nós falamos que existiu o pleroma acima? Aqui, ó, tá na Bíblia. A Bíblia está dizendo que ele não é deste universo, ok? Vamos lá. Sabemos que somos de Yahweh e que todo o universo está no maligno. O que está dizendo aqui, irmãos? Que todo o universo é regido por quem? Por Samael, ok? Não é nenhuma novidade. Ou será que é novidade, irmão Sônia? Porque Yahweh enviou o seu Filho ao universo, não para que condenasse o universo, mas para que o universo fosse salvo por ele. Ele dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste universo. Eu não sou deste universo. Mais uma vez, fazendo uma referência de que ele não tem nada a ver com essa bagunça. Isso aí, molhar o bico, né, irmão? Segunda Coríntios 4:4. Maravilha. Bom, o pai tá dando aqui uma referência legal pra gente aqui, ó. Pra ficar rico, né? 2 Coríntios 4:4, é isso? 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Elohim, ou Deus, como tá na tradução, deste século, onde está a palavra século aqui, irmão? É universo também. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho de Yahushua, que é a imagem de Yahweh. Veja,
Caramba, né? Eu até esqueci de pôr esse versículo. Esse aqui é bom mesmo, ó. Nos quais, ou no rim deste século, né? Nós pesquisar aqui vai estar Aion, que se refere também a outra palavra que se refere ao universo, mas de uma maneira mais global, representando todos os planos, nos quais o rim deste Aion, deste universo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho de Yahushua, que é a imagem de Ulurim. Nós já falamos, irmãos, que Yahushua, na realidade, é o primogênito. E o primogênito, por sua vez, é uma diferenciação de Yalro, ok? Portanto, o unigênito é a imagem de Yalro. Poxa, então só nesse versículo aqui ele está falando que Samael é deste universo e cegou o entendimento para que não resplandeça a luz de Yahushua, que é a imagem de Yalro. Obrigado, pai, pela referência aí. Eu esqueci, esse é do bom, né? Beleza, irmãos? Tá dando aí pra captar, pra assimilar, irmã Sônia? Então vamos lá. Yalitabote ou Samael, aqui é uma conclusão que eu fiz aqui, eu vou falar praticamente a mesma coisa, mas vamos seguir o script, né? Então, concluindo, Yalitabote ou Samael é a divindade criadora, o dermiugo, o arquétipo, né? São outras terminologias assim atribuídas também a ele. Os evangelhos secretos também ele é chamado de o arquigerador, que surgiu do caos no momento em que Pis-Sofia, que é uma das 12 regentes do universo superior, teve um conflito interno. E ela expeliu matéria no caos, e dessa matéria surgiu Yaldabaoth. Ele então viu o vasto caos ilimitado em relação a ele, e delimitou um pequeno trecho do caos, e criou o universo, e suas expressões na qual residimos. Com as informações passadas até aqui, já podemos começar a responder algumas perguntas que geralmente não tem resposta, que seria uma das perguntas aí da irmã Sônia. A pergunta da irmã Sônia ainda não está 100% completa, não dá para responder ela 100% ainda, porque ainda falta outro trecho para a gente explicar. Mas já dá para começar a explicar, ter fundamento dentro daquela pergunta da aula passada. E nós vamos falar dela agora. Certo? Então vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. Aqui João 3,16. Porque Yahweh amou o universo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo quanto nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh enviou o seu Filho ao universo, não para que condenasse o universo, mas para que o universo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh. Bom, só pelo esclarecimento que nós já demos, a pergunta já mudaria completamente, certo? Porque a pergunta inicial, ó, vamos ver qual que era a pergunta inicial aqui, ó, certo? Sobre este versículo que acabamos de ler, se Deus fez o mundo todo, porque só Israel é seu povo. Na época ele não existia internet, nem televisão. E quem nasceu na Índia, na China, nas Américas e adorava aqueles que lhe foi ensinado, estão perdidos, estão no inferno? Se a salvação é no nome, e na época tivesse nascido na China, sequer saberia o nome do Messias, estaríamos condenados? E aí a gente colocou aqui, através do evangelho secreto, o versículo em questão já fica completamente diferente, é o que eu acabei de falar, né? Veja, aí nós lemos lá, porque arrumou o universo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ok? Não para que condenasse o universo. Então veja, portanto, Yahushua, ele não é o criador desse universo. Yahushua, ele reside, ele é o criador do universo que existe além deste aqui. E esse universo, ele é falho, seu governante, nós vamos ver que ele é arrogante, que Samael, na realidade, ele não quis se associar ao Pleroma. Ele teve essa oportunidade, nós vamos estudar, mas ele quis ser singular, ok? Então, em outras palavras, como ele era o regente,
e ele foi condenado, foi julgado, consequentemente, toda a sua criação, que está dentro dele mesmo, automaticamente está condenada. Mas Yahushua, ele é tão misericordioso, ok? Que teve misericórdia dos seres que habitavam dentro de Samael, dentro do universo. E aí, mais à frente, nós vamos estudar o porquê que o nome é o que salva, ok? Então, respondendo parte da pergunta da irmã Sônia, inicialmente Yahushua não veio condenar o universo porque não foi ele que fez o universo. Pelo contrário, ele veio trazer uma resposta, trazer uma alternativa, digamos, para aquilo que já estava perdido, para aquilo que já foi feito em condenação, ok? Então, o papo daquele diabo, né, de rabo, de chifre, tem nada a ver. Nós estamos falando aqui de um criador muito poderoso. Vamos ver que ele tem dois polos, não é isso? Ou seja, dentro desse universo, se você falar de maldade, se você falar de bondade, se você falar de felicidade, falar de tristeza, nós vamos estudar adiante. E você está falando do próprio Samael, tendo em vista que nós residimos em Samael, ok? Mas nós vamos ver à frente aí que aqueles que seguem a Yahushua está na promessa, né? Está em um outro plano, né? É onde entra a questão do nome. E eu falando aqui agora sobre o nome, eu não vou te responder essa pergunta. Então, vai acompanhando os estudos, que provavelmente no próximo estudo já vai ficando claro. Mas a primeira parte aí da sua pergunta, Yahushua, né? O Ser Supremo, não criou este universo. Existe um outro criador. 1:10. O pai tá dando uma referência aqui, Efésios 1:10. Vamos ver aqui o que nos reserva. Pode me pegar de surpresa, hein? Vamos ver. Efésios 1:10. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ler um pouquinho. Ah, legal. De tornar a congregar em Yahushua todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Eu vou ler um antes para ficar mais legal. Descobrindo-nos nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, certo? Então, segundo a vontade que ele colocou nele mesmo, não foi ninguém que o influenciou, de tornar a congregar em Yahushua todas as coisas, ou seja, de reconciliar tanto o universo quanto aquilo que está nos caos. Na dispensação do pleroma, então ele está falando do universo lá de cima, tanto as coisas que estão no céu, ou seja, lá no pleroma, quanto as coisas que estão na terra. A terra, se a gente pesquisar aqui, nós vamos ver que ele está se tratando desse plano, deste universo, ok? Então está falando que Yahushua veio com o objetivo de reconciliar tanto as coisas que estão no seu plano, quanto as coisas que estão aqui neste universo, com a finalidade de que os seres desse universo não se perdessem, ok? E mais na frente nós vamos estudar como isso é possível, como vai funcionar. Aminal, irmã Sônia? Ok, vamos lá. Bom. Até agora, irmãos, né? Nós já estudamos que Ali Tabot, né? Que Samael, na realidade, é o Deus, é o Elohim, é o Criador, é o arquigerador deste universo, ou seja, é o próprio universo, e que ele, juntamente com seus regentes, criou todas as 6 expressões desse universo. E quando ele criou as 6 expressões desse universo, ele criou planetas, criou Sol, Lua, estrela, cometas, asteroides, tudo que você imagina no universo visível está dentro de Samael, dentro de Yali Tabot, ok? E uma vez que ele criou tudo isso, ele também criou seres, ok? Criou seres espirituais, criou arconte, ele povoou esse universo. Nós vamos ver lá na frente que ele povoou o universo, certo? Só que aí, irmãos, o universo chegou num determinado ponto, né? Aliás, é interessante porque a própria ciência prega que o universo ele estava em expansão, ainda está em expansão,
mas em um determinado momento ele parou de acelerar. Aquela aceleração constante, ela parou, né? Isso aí dentro da ciência, nós vamos estudar em uma próxima aula, né? Munido de informações, não só do falatório do Weber. Nós vamos ver que a própria ciência prega que em um determinado momento o universo ele deixou de se expandir aceleradamente, ok? Eles acreditam, para aqueles que acreditam na ciência, eles falam de um Big Bang, de uma explosão, né? Apesar de não explicar, né, o que ocasionou essa explosão. Eles falam que é poeira cósmica, tá, mas e aí? De onde veio a poeira cósmica? De onde veio a matéria escura, né? Qual energia que ocasionou com que isso se aglomerasse e explodisse? Mas é legal os evangelhos secretos que dá pra gente associar a parte da ideologia deles, né? E dentro da ideologia deles, nós vamos ver que em um determinado momento o universo ele desacelera, não está mais aquela aceleração constante, está em expansão, continua acelerando em expansão, mas não está com aquela aceleração inicial, ok? E nos dá a entender, nos parece, e de acordo com os evangelhos secretos, esse é exatamente o momento em que o universo de Yaldabaoth, de Samael, ele se estabiliza. Ele cria, então, os planetas, os seres, né, celestiais, até mesmo denso, né? Quando eu falo de seres, eu não estou falando só de anjo, não pensa só em anjo, não, homem de fogo, homem de gelo, não. Estou falando de gente mesmo. Estou falando de seres complexos e seres mais simples, né? Ó, o pai tá falando aqui, ó, que a NASA ela reconheceu aqui a presença de OVNIs aqui na Terra. Nós vamos. Não sei quem viu aí. Na verdade, isso é antigo, né? Só que agora eles confirmaram realmente que aquelas imagens não são montagens, são verídicas e são do exército. Mas isso vai ficar para uma outra aula, né? Então, irmãos, voltando. Quando, na verdade, o universo ele se estabilizou, veja. Quando Yaldabaoth ele cria esse universo, né? O seu recurso, o recurso que Yaldabaoth tinha em si, ele era limitado, ok? Você pode enxergar que a própria estrutura do universo ela é um círculo, não é isso? Não existe aí a cadeia da alimentação, né? Do solo nasce a plantinha, aí a corça vai lá, come o solo, aí o leão vai lá, come a corça, aí o leão morre, fertiliza o solo, nasce de novo a plantinha, vem uma nova corça, come, vem o leão, come a corça, morre e gera a plantinha de novo. Não é isso? Não existe um ciclo dentro desse universo. Se a gente quiser olhar a nível macrocósmico, não é isso? Não é sabido que as estrelas nascem, né, da fusão, da morte, de colisões, né, de outros planetas. E quando ela nasce, ali expele matéria, essas matérias viram um planeta. Quando a estrela morre, vira um buraco negro. Todo aquilo não alimenta, né? Todo aquele sistema solar não passa a ser alimento daquele buraco negro. O buraco negro, por sua vez, expele também matéria. E a colisão dos astros vai gerando novas vidas. Ou seja, o universo inteiro é um ciclo. Então, existe uma lei que a ciência prega, que no universo nenhuma energia é criada ou destruída. Toda energia ela é transformada, ok? Então, por exemplo, né, se eu vou e bato nessa parede, ou bato nesse microfone, a força, né, a energia que eu gastei para bater vai se transformar em som para vocês. Isso é um exemplo cholo, tá? Mas, em outras palavras, esse universo existe um ciclo. A energia dentro deste universo, ela é finita, ela não é renovável, ok? É dito isto, irmãos, dentro dos evangelhos secretos, daqui a pouco nós vamos ler, nós vamos ver que o universo ele se estagnou, ele chegou em um ponto, muito embora ele tenha feito equilibrado, em que nós podemos concluir
que os seres criados por Yaldabaoth começou a consumir os próprios seres. O que você está falando, Weber? Não tem um leão que come a corça, irmão? Então, tinha arconte comendo arconte, falando de maneira vulgar, né? Tinha arconte se alimentando da vida de outro arconte, reino contra reino, e a guerra estava estabelecida no cosmos, isso dentro das forças espirituais. Aí Yaldabaoth chega e fala, ó, é o seguinte, eu que sou o Lurim, não tem outro além de mim, então para com essa briga aí, eu que vou determinar quem se alimenta de quem e do que. Só que aí quando ele fala isso, irmãos, Yahushua, na sua infinita misericórdia, ele olha lá para cima e fala, pô, cara, você tá errado, Samael. E chama ele pela primeira vez de Samael. Né? Ele até então era Yaldabaoth, ou seja, criança passe para cá, ou seja, criança mude, ou seja, criança volte à sua raiz, passa a ser Samael, Deus segue. Fala, você tá errado, Samael. Existe aqui o homem. Lembra que nós falamos que o homem trata-se de Barbelo, os 5 elementos? Esse é o real homem, ok? E fala, e o filho do homem também existe. Lembra que nós falamos, né, que o unigênito ele é a imagem de Barbelo, ou seja, o filho do homem é o unigênito. E o unigênito existe. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Cara, você tá doidão, bicho? É só nós ficar aqui amigo, vem pra cá, para com isso. Vamos se associar, vamos ser família, né? Vem fazer parte do pleroma. Vem fazer parte do pleroma. E aí, Carlão, tá dando retorno aí. Aí, ficou bom. Vem fazer parte do pleroma. E aí, isso aí que acontece, quando essa voz aparece, diz que o caos inteiro, né, todo o universo, incluindo o caos, ele estremece, né? E aí todo o caos reconhece que existe uma força muito além de Samael agora, ok? E aí Samael, que não é bobo nem nada, o que faz? Ele chega e fala, ó, pessoal, vocês viram ali aquela energia? Vocês viram ali que fonte transbordante, inesgotável? Acabou nosso problema de energia finita, ok? Basta tão somente a gente capturar esta energia externa, esta energia que está além deste universo, que está além do caos. É isso que nós vamos ler no texto. E aí, sem vergonha, tem a brilhante ideia, fala, bom, é o seguinte, para nós capturar essa energia, a gente não consegue simplesmente ir lá com o canudinho e puxar, né? A gente também não consegue pegar aqui uma sonda e puxar, pescar. Como é que a gente faz? Aí o que ele faz? Já sei. Vamos criar uma consciência em um veículo que é a imagem e semelhança de Ada, de Barbelo, ok? De Alro, dos 5 elementos. Ou seja, eles criaram um receptáculo perfeito, ok? Sendo este a imagem de Alro, a imagem de Barbelo, que é o primeiro Ada, que é o primeiro homem, certo? E colocou neste ainda uma consciência, certo? Que nós chamamos de alma. E aí mais à frente, irmãos, nós vamos estudar o conceito de corpo, que nada mais é do que um veículo, alma, que significa mente, e espírito, que na realidade é uma partícula que não vem deste universo. Nós vamos ler nos evangelhos secretos que todos esses arcontes, todos esses regentes e governos, eles possuem alma, ou seja, possuem consciência, mas são desprovidos de espírito, desprovido do que os evangelhos secretos chamam de a gota de luz, que nada mais é de que uma própria parte do unigênito. E aí, o que ele faz? Beleza, vamos fazer um receptáculo, vamos fazer agora um corpo, certo? Vamos pôr uma consciência nele. E aí, essa energia, esse primeiro Ada, ele vai compartilhar conosco, ok? Do seu espírito, da sua energia. E aí, uma vez que nós construirmos esse veículo, esse mecanismo, nós vamos ter agora no nosso universo uma energia externa. E o nosso problema de falta de energia, os apagão,
a bandeira vermelha, tá resolvido. Entendeu? E agora nós vamos ler aí nos Evangelhos Secretos o que aconteceu. Afinal, tá dando para entender aí, irmã Sônia, nesse resumão? Irmã Érica, perguntas aí no Face? Tudo tranquilo? Ok, irmãos. Vamos seguindo aqui então. Vamos ler aqui o que diz. E uma voz, isso aqui está em João, tá? E uma voz chamou do reino celestial exaltado. O humano existe. Quem é esse humano, irmãos? Lá, os 5 elementos, Barbelo, Ialro. E a criança humana. Quem é a criança humana? Filho do homem, o unigênito. Ok? Aliás, nos evangelhos, né, na Bíblia, nós vamos ver muito tratando Yahushua como filho do homem. Ok? Em outro momento nós vamos estudar isso. E o primeiro governante, Yardabote, ouviu a voz e pensou que tinha vindo de sua mãe, e ele não percebeu sua fonte. O santo perfeito pai e mãe, a completa premeditação, a imagem do invisível, sendo o pai de tudo, através de quem tudo surgiu, o primeiro humano, este aqui mostrou e apareceu sua forma. Então aqui está falando o quê? Que Barbelo é quem solta essa voz. Ok? E todo o reino do primeiro governante tremeu, e os fundamentos... Oi! Onde que você está lendo? João. Aqui, ó. Ah, tá. Nos Evangelhos Secretos. Evangelho Secreto. Obrigada. Ok? Desculpa, irmão, se eu não fui claro. É que meu texto aqui tá mastigado e eu acabo lendo. Desculpa aí não ter falado a referência. Tá dando para acompanhar? Beleza. Todo o reino do primeiro governante tremeu, e os fundamentos do abismo tremeram, e o fundo das águas acima do mundo material foi iluminado por esta imagem que apareceu. Quando todas as autoridades dos primeiros governantes olharam para essa aparência, viu toda a parte inferior como estava iluminada, e através da luz eles viram a forma de uma imagem na água. Irmão, o que está falando aí? Está falando que o homem, ou seja, o Ada, Barbelo, Yalro, ele interviu ali no problema que Artabote estava tendo. Problema não, é problema, perdão, pessoal. E desculpa o português aí, irmão. De vez em quando eu dou uma falhada aí, tá? E o que acontece? Ele interviu. E quando ele fala ali para Samael, né? Todos os regentes veem que existe uma luz fora. E diz que estremece todo o caos, assim também como estremece todo o universo. Então você vê que tremeu todos os fundamentos, como o fundo das águas. O que é o fundo das águas? É o caos, ok? Na sua totalidade. Aí, ok. E aí Artabote disse às autoridades, para os seus arcontes, vamos criar um ser... Olha lá, olha a ideia do danado. Vamos criar um ser humano segundo a imagem de Yalro e com sua semelhança conosco, para que essa imagem possa nos dar uma luz. Olha o que o danado fez. Beleza. Vamos pegar essa energia e vamos captar. É só a gente fazer uma semelhança dele com a nossa aparência e vai servir para nós de fonte de energia. Irmãos, isso aqui é muito sério. Em outras palavras, resumindo, nós vamos ler aqui, vai ficar mais sério ainda, mas resumindo, irmã Sônia, para quem está começando agora, o que o texto está dizendo é que nós fomos feitos para ser comida. O propósito inicial do ser humano, feito por esse universo, né? Pelo Deus desse universo, pelo Lurim desse universo, foi que nós fôssemos comida, fôssemos pilha, fosse um equipamento para servir de painel solar ali, captaram energia externa. Então veja, o propósito inicial com o qual nós fomos criados por esse ser é totalmente mesquinho, porque fez com o que com a gente? Queria que a gente fosse simplesmente comida. E a gente virou comida? E agora, hein? Será que eu falo ou não? Vamos ler o texto. Vou molhar o bico aqui. Vamos lá. Deu o microfone aí? Melhorou? Melhorou. Bom. Aí veja. E eles criaram através dos seus respectivos poderes. Peraí, acho que eu pulei demais aqui, né? Não, é isso mesmo.
E eles criaram através de seus respectivos poderes, de acordo com as características que foram dadas a eles. Cada uma das autoridades contribuiu com uma característica psíquica correspondente à figura da imagem que eles viram. Ou seja, daqui a pouco nós vamos entrar nesse detalhe, irmãos. Veja que todos eles contribuíram para criar algo semelhante àquele que era o primeiro, a Yalro, ok? A figura que eles viram. E eles criaram um ser como o primeiro humano. Quem é o primeiro humano perfeito, como está aqui no texto? É Yalro, né? Os 5 elementos lá em cima. A diferenciação do invisível, do incognoscível. E disseram, vamos chamá-lo de Adão, para que seu nome nos dê poder de luz. Aí ó, vai vendo que interessante. Os poderes começaram a criar. O primeiro, bondade, criou uma alma de osso. O segundo, premeditação, criou uma alma de tendão. O terceiro, divindade, criou uma alma de carne. O quarto, senhorio, criou uma alma de medula. O quinto reino criou uma alma de sangue. O sexto, ciúme, criou uma alma de pele. O sétimo, entendimento, criou uma alma de cabelos. Irmão, olha que interessante. O quinto criou uma alma de sangue. Em um outro estudo, nós vamos estudar. Peraí, capitão. Em outros estudos, nós vamos estudar que esse quinto aqui está se tratando de Sabaote, ok? E aí nós depois vamos ver essa relação aqui do sangue, certo? Mas vamos continuar. E multidão de anjos guardou e recebeu essas 7 substâncias. Veja, lembra que eu falei para vocês que para modelar a matéria, modelar os 5 elementos, era necessário dentro de si mesmo ter os 7 espíritos, os 7 rins? Como Yaldabaoth não tinha, então ele criou 12 e nomeou dentro desses 12 7 para então depois criar o universo. Então veja, os 7 que dentro desses 12 já deram cada um deu o seu atributo para esse único ser. Então veja, esse que estava nascendo aí, esse primeiro Hada que estava sendo formado, de fato tinha sua semelhança com Yalro, o primeiro homem. Por quê? Porque nele existia os 7 rins, os 7 espíritos. Então veja aqui, você vai ver ele falando de 7, ok? E a multidão de anjos aguardou e recebeu essas 7 substâncias psíquicas das autoridades, a fim de criar uma rede de membros e troncos com todas as partes adequadamente arranjadas. O primeiro, que é Rafão, começou a criar a cabeça. Abrão criou o crânio. Mirolá criou o cérebro. Astacheme, o olho direito. Transpomotia, o olho esquerdo. E assim vai, irmão, ó. Orelha direita, orelha esquerda, nariz, lábio, dente, molares, amígdalas, úvula, pescoço, vértebra, garganta. E aqui vem falando, irmão, que cada arconte veio criando esse veículo, veio desenvolvendo o veículo do primeiro homem, ok? E aí é interessante que ver, ó, aqui na frente, ó, que até aqui nós estamos falando de atributos no que se refere à matéria, no que se refere ao veículo, né? Mas olha aqui que interessante, que ver, ó, o que eles criam também, ó. Aí vem vindo. Olha que interessante, ó. Aqueles que estão acima do sentido são arquelalá. Quem está acima da percepção é Deitarbatas. Quem está acima da imaginação é Oma. Quem está acima do arranjo é Arian. Quem está acima do impulso de ação é... Então veja, até os sentimentos, ó, frio, calor, umidade, secura, ok? Tudo isso, irmãos, toda a sua percepção, né? Ó, aí vem falando aqui, ó, desejo, prazer, luto, medo, né? Tudo isso na realidade que nós temos, né? Todos os sentimentos, inclusive os sentidos, né? Seja de felicidade, de tristeza, como eu já havia falado antes, foi desenvolvido, criado pelos arcontes. Por quê, irmãos? Porque cada um desses seres responsáveis
fez com que o homem, que até então, como disse, era uma pilha, certo? Fornecesse então a energia através desses sentidos, desses membros. Então podemos dizer que quando nós sentimos todas essas sensações, né? Quando nós sentimos todas essas sensações, em outras palavras, nós estamos alimentando os arcontes. A nossa vida, a nossa existência dentro desse universo é a maneira pela qual esses arcontes recebem e captam essa energia externa. E já já nós vamos explicar o que é essa energia externa. Certo. Então, o pai aqui está dando um versículo, tá? Para reforçar o assunto. Gênesis o quê? Primeiro, 26, 27. Bom, veja. Se nós formos pro hebraico aqui, tá, irmãos? Tá dando para ver minha tela aí, né? Se a gente for pro hebraico aqui, nós vamos ver que aonde tá a palavra aqui Deus, tá? Vai estar a palavra Ulurim, ok? No hebraico, que significa divindade, ok? E disso, isso, e esse aqui de Gênesis, né? Na verdade, nós vamos ter um estudo falando só do Gênesis, tá? Porque tudo isso que está nos Evangelhos Secretos está codificado no Gênesis. Então, você que aí está começando, que é cristão, fala, pô, mas tudo isso que você está falando aí não tem nada a ver lá com o Gênesis, com a Bíblia, com Adão, com a maçã. Não, irmão. Tá assim no Gênesis. No entanto, a interpretação, a maneira com a qual fizeram a gente enxergar foi completamente diferente. Então, dando aqui de spoiler como o pai passou esse versículo, tá? Onde está escrito Deus, trata-se de Ulurim no hebraico e é uma referência, né, a Samael aí nesse momento. E disse Ulurim: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o Ulurim, o homem, a sua imagem. A imagem do Ulurim o criou. Homem e mulher os criou. Eu não quero entrar aqui nesse mérito agora, mas nós vamos estudar, né, posteriormente, que a primeira humanidade ela não foi feita nesse corpo físico que temos. Ela foi feita lá na sexta dimensão e que seu veículo era andrógeno. Então aqui, quando aqui diz, né, nesse versículo aqui, homem e mulher os criou, esse homem e mulher é em um único ser, não está falando de dois seres, ok? Mas é isso aí, irmãos. Vamos voltar aqui, depois nós vamos voltar nesse, certo? Bom, veja. Então, dos 4 demônios vieram a paixão, o luto, surge ciúme, inveja, dor, angústia, dureza, ansiedade, do prazer, a abundância, a maldade, vaidade, coisas do gênero. E papapá. E aí vai, irmãos. Né? E aí vai. E este é o número dos anjos. No total são 360. Irmãos, algumas traduções aqui vai estar 365, em outras 360. Eu adoto o número 360, porque está dentro do padrão, ok? Mais na frente nós vamos explicar, se você fizer a conta, né? 12 gera 6, então 6 vezes 12, 72. Como existem 5 elementos, se você multiplicar 72 vezes 5, você vai chegar no número 360, que são 360 estados da matéria. Ou seja, dentro dos 72 reinos, existem 360 dimensões com estados da matéria diferentes. Em um outro estudo nós vamos esclarecer isso, ok? Então, ó, só título, né, de pesquisa, se você quiser pesquisar. Nos Evangelhos Secretos, você tem duas versões do Evangelho de João, a versão longa e a versão curta. Onde está a versão curta, você vai encontrar 360. E onde está a versão longa, foi traduzido como 365. No entanto, dentro de um contexto de todo o estudo, o número 360 se enquadra muito melhor, responde muito mais perguntas do que os 365. Portanto, eu, particularmente,
adota o número 360. Ok? Então, trabalharam juntos os 360 até que corpo a corpo, o corpo psíquico e material foram completados. Agora, existem outros sobre as paixões restantes. Eu não lhes falarei sobre elas. Se você quiser, você vai ver informações em outro livro. Todos os anjos e demônios trabalharam juntos até formar o corpo psíquico, mas durante muito tempo sua criação não se mexeu e nem se moveu. Quando sua mãe quis reaver o poder, havia cedido ao primeiro governante, orou à mãe Pai de misericórdia com um comando sagrado, e o Pai-Mãe enviou 5 luminares no local dos anjos, primeiro governante, e eles aconselharam a recuperar o poder da mãe. E eles disseram a Artabote: inspire um pouco do seu espírito na face de Adão, então o corpo surgirá. E ele soprou seu espírito em Ada, e o espírito é o poder de sua mãe. Mas ele não percebeu isso, porque vive em ignorância. O poder da mãe saiu de Artabote e entrou no corpo psíquico, que fora feito para ser como aquele que é desde o começo. O corpo se moveu, se tornou poderoso e foi iluminado. Bom, irmãos, o que está falando nesse trecho, tá? A gente já está finalizando a live aí por hoje. Eu vou só falar esse trechinho aqui para ficar o gancho para a próxima aula, ok? Bom, o que está dizendo nesse trechinho aí? Está dizendo que Yartabote e seus arcontes, Samael e seus arcontes, ele desenvolveu todo o corpo do homem com o objetivo de captar energia, ok? E fez de fato a imagem do rim acima, a imagem de Al, a imagem de Barbelo, né? Fez semelhante. No entanto, diz que esse corpo ficou inativo. Quando diz que esse corpo ficou inativo, não vamos imaginar que ficou um corpo lá parado, tipo que nem o Frankenstein lá, ele olhou para cima, caiu um raio e começou a andar. Não. Esse corpo que diz que ficou inativo significa que eles não estavam servindo o seu propósito. Então podemos dizer que essa humanidade, a princípio, não conseguia captar, não residia neles a energia externa, que nós vamos estudar nos Evangelhos Secretos, se chama gota de luz, que é uma parte do próprio unigênito, ok? E aí o que acontece? Vendo a situação, de acordo com o texto, Sofia roga, não é isso? Ao Pai, né? E de fato eles mandam, na verdade, 5 luminares para do Plerão para conversar com Yartabote. Em outras palavras, irmão, entendendo aí as entrelinhas, foi dado outra proposta para Yartabote. Falou o seguinte: você está com o poder de Sofia. Sopra este poder que é parte aqui do pleroma dentro desse seu receptáculo, ok? E a partir de agora, nós vamos ser um só. Deixa com que esse receptáculo se evolua e você vai fazer parte do pleroma, ok? Só que aí, de acordo com o texto, nós vamos ler, e Artabote de fato sopra. E aquele poder, né, na qual ele usava para ir carregando o universo, né, que até então tinha uma energia finita, passou agora a ser distribuído dentro daquele homem. Então aquele homem passou a ter um corpo super poderoso, porque estava na cesta, tinha todos aqueles atributos, semelhante ao Ada. Esse homem tinha uma alma, ok? E esse homem agora passou a ter um espírito, uma gota de luz. No entanto, a sua gota de luz naquele momento passou a ser fundida com a sua alma, ou seja, a consciência daquele ser que nasceu desse primeiro humanidade, desse primeiro homem, era em harmonia, ok? Em conjunto com o pleroma, com o unigênito, certo? Em outras palavras, nós podemos dizer que ele tinha uma mente com influência, que recebia informações diretamente desse universo externo. Então, neste momento, fez com que Yartabote, né, que até então era Samael, passasse a estar inserido, a estar em harmonia com o pleroma. Então, veja, aquilo que aparentemente tinha sido um erro, se mostraria, teve a chance de se aperfeiçoar, ok? De se associar ao próprio pleroma. Mas aí olha o que o texto diz aí na sequência, onde nós vamos parar por hoje. Imediatamente, os restos dos poderes, ou seja, os outros arcontes, ficou com ciúmes. Embora Ado tivesse existido através de todos eles, ou seja, tivesse sido criado por eles,
e eles tivessem dado seu poder a esse humano, Ada era mais inteligente que os criadores e o próprio primeiro governante, ou seja, o próprio Samael. Quando eles perceberam que Adão era iluminado e podia pensar com mais clareza do que eles estavam despojados do mal e pegaram e jogaram Ada na parte mais baixa de todo o reino material. Pô, irmãos, eu gostaria de parar por aqui, vou fazer só um adendo. Então, o que aconteceu? Esse humano se evoluiu tanto, de uma tal forma que passou a ser superior do que aqueles que os criaram, ok? Então, até aquele momento, o reino aqui do caos estava associado. Só que Yaldabaoth e seus arcontes ficaram enciumados por conta de que esse regente, esse humano que eles criaram, passou a ser superior a eles, uma vez que esse humano, tinha uma energia externa associada ao pleroma, coisa que eles não tinham. E de acordo com o texto, nós vamos ver que essa primeira humanidade, então, é lançada em um veículo inferior. E aí é onde realmente Samael se desliga completamente do pleroma e passa a cometer de fato o pecado. E qual seria o pecado dele? Desligar o homem, ok? Desse universo externo, que é do unigênito, que é, nós vamos estudar lá na frente, que é de Yahushua. Então veja, nós estamos falando que uma humanidade, a primeira humanidade que nasceu, tinha sua mente, ok? Fundida com a totalidade, fundida com o primogênito, estava apto, né, a chegar, a adentrar o pleroma. No entanto, Samael e Yaldabaoth, junto com seus arcontes, não gostou dessa proposta, né, de ser um professor para instruir esse ser e esse ser subir. Então, o que que ele fez? Criou uma nova humanidade em um veículo inferior. Depois que nós estudarmos, né, tudo isso sobre a humanidade, sobre Samael, sobre o universo, mecânica do universo, nós vamos estudar sobre a humanidade. E aí a gente vai falar com clareza e citar muito mais a Bíblia, o Gênesis, ver os códigos que estão no Gênesis. Embora pareça novidade, Moisés codificou todas essas informações no Gênesis. Basta tão somente a gente interpretar, conseguir enxergar. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer hoje é isso, tá? Na realidade, resumindo aí o estudo de hoje, através dos evangelhos secretos, eu mostrei para vocês que este universo é um corpo de um ser, né, que se chama Yaldabaoth. E esse ser Yaldabaoth, na qual é o próprio universo, né, é o criador de tudo que nele há, inclusive de nós mesmos. E o propósito dele inicial para com nós, a humanidade, era captar energia, era que nós fôssemos pilha, comida, fôssemos a energia renovada deste universo, ok? Eu sei que esse tema é um tanto pesado, principalmente para quem vem da cristandade. Para muita gente é algo novo, até porque a gente tenta enxergar o universo como algo bom, né? Mas se você parar para ver, né? Principalmente o pessoal que é ateu, né? Que tem argumento, nossa, mas se Deus é tão bom, né? Por que tem gente passando fome, né? Se Deus é tão bom, por que o leão come lá a corça? Seu leão é bom, mas já pensou se fosse a corça, né? Então a gente começa a enxergar. Se Deus é tão bom, por que uma criança nasce paralítica? Por que uma criança morre, sofre as atrocidades que a gente vê no jornal, né? Então a gente vê que esse universo em si ele está em deficiência e ele trabalha em deficiência. Por que ele trabalha em deficiência? Porque é necessário ter equilíbrio. Veja, uma vez que quando o homem foi criado nele felicidade, tristeza, dor, boas sensações. Então, veja, já pensou se tudo fosse feliz e como é que ficava os arcontes da tristeza? Ia morrer de fome? Então, em outras palavras, esse universo ele é organizado de maneira que a gente dê energia para todos esses seres, ok? Sei que a aula pode ter sido pesada para algumas pessoas aí, mas o que os evangelhos secretos prega e que a própria Bíblia, né, apesar de tentarem ocultar, tem prega também,
bastam somente se interpretar. É exatamente isso. Aminal? Todos fiquem na paz. Venham no próximo estudo, que terá muito mais. Aminal? Parece que a gente tem aqui alguma coisa no Facebook. Mãe? Vixe, eu tenho que fazer a coisa mais. Ah, sim. Imagina que depois a gente volta e eu te explico. Aminal, irmãos, então por hoje é isso. Vamos fazer uma oração? Mãe, faz a oração aqui pra gente, entrega aqui pra gente. Ô pai, vem cá, pai, você hoje. Tá fugindo, tá tirando a mão dourado, rapaz. Que negócio é esse? Bom, somos gratos por esse mais um dia e estarmos vivos. Senhor Yahushua, eu te engrandeço e agradeço por este momento maravilhoso de estarmos aqui em aprender a cada dia mais, acrescentar os nossos conhecimentos. Que muitos possam chegar a este conhecimento, abrir a mente e entender qual é a real posição que devemos tomar a cada dia. Somos gratos e abençoa a semana de cada um que conosco compartilhou essa live, esteve presente conosco. Obrigado, assim somos gratos. Amém. Aminal, irmãos. Então é isso aí. Por hoje é só. Tudo de bom para os irmãos. Uma boa semana. Né? O canal aí do Face fica aberto. Podem fazer perguntas. E quem quiser aí depois estar no grupo do Face, né? Me chama no particular que eu insiro aí, manda seu número. Quem quiser também participar do Hangout aí para fazer perguntas, assim como os outros irmãos estão fazendo, também me chama, que eu insiro vocês aqui no Hangout. No próximo estudo, vocês podem participar, dá para a gente ouvir sua voz, sua opinião. Lembrando, se você assistiu o vídeo da aula passada, nós somos um grupo de estudos, né? Cremos no nome em hebraico e estudamos os evangelhos secretos, porque a Bíblia, com a interpretação cristã, não nos responde muitas perguntas. E encontramos essas respostas nos evangelhos secretos, que foi banido por Roma e o catolicismo. Como nós tentamos restaurar os evangelhos antigos, né? Os evangelhos dos nossos irmãos, e estudamos então os apócrifos. Muito obrigado a todos, a paz de Yahushua para aqueles que são da nossa fé, e para você que está começando, que você seja iluminado e expanda aí os seus limites da sua consciência, tá bom? Boa semana para todos e fique em casa, hein? Hashtag fique em casa. Tchau, tudo de bom, Pai de Yahushua.